Olá, bom dia a você que está nos acompanhando, chegou agora aí. Você que estava na web rádio semeador.org, obrigado por ter migrado para cá. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Nós estamos iniciando mais um programa Semeando a Boa Nova, que é um programa que estuda, analisa, discute temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Esse programa é realizado aqui diretamente dos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador, na cidade de Santo André, em São Paulo. E você participa. Você pode ligar para a gente no 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí. 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se você está aqui dentro do Brasil, DDD 11. Você pode também fazer o seu post, dar a sua opinião, fazer a sua pergunta aí diretamente na página do Facebook Live, onde você nos assiste aí. Aliás, uma sugestão, chame os seus amigos, compartilhe a página, abra uma sala de vídeo para que seus amigos também possam assistir aqui o Semeando a Boa Nova. Nós estamos aqui trabalhando nesta manhã, num sábado, logo após o Natal, e convidando você a participar, porque todos aqueles que participam concorrem como um brinde a um livro espírita, que é oferecido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Lembro a você que logo mais às 18 horas, este programa estará sendo reprisado integralmente lá no YouTube e também na web rádio. Muito obrigado por você estar conosco. Nós estamos a equipe toda postos nos telefones, a Suzete, fazendo acompanhamento das mensagens que você manda por WhatsApp, também pelo SMS e também pelo telefone. Na equipe toda postos, o Anderson, o Eros, o Danilo, o Valdeciro, o Marinho, o Hélio, a Clarissa, o Fernando, o Flávio, a Juliene, a Patrícia, e hoje aqui no estúdio também com o Zago, aqui assistindo o programa diretamente aqui com a gente, aqui fisicamente. Nós estamos com muito carinho recebendo hoje aqui a nossa companheira Fernanda Itri. A Fernanda Itri é trabalhadora da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. E a Fernanda vai falar de um tema muito interessante, desafios e aprendizados de 2020. Fernanda, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova, muito bom estar com você. Bom dia, Turíbio, muito bom estar aqui. Fernanda, nós estamos com esse tema muito interessante e instigante, né? Porque o ano está acabando, né? O ano está na última semana agora e sempre tem aí uma expectativa, né? A respeito do que foi esse ano para nós. Nós não queremos falar de 2021 ainda, né? Não. Queremos aproveitar esse restinho de ano e entender um pouquinho mais sobre tudo isso que aconteceu esse ano aí, porque esse ano é um ano que trouxe desafios nunca imaginados pela sociedade, né? Há uma pandemia de proporção mundial que fez com que nós nos reinventássemos, né, como seres humanos que somos aí tentando nos adaptar, né? E hoje nós vamos conversar sobre isso com a sua presença aqui, evidentemente, nos abrilhantando. Fernando, esse ano foi muito desafiador, em vários sentidos. De acordo com a nossa doutrina, com a doutrina espírita, essa pandemia, será que ela estava prevista, Fernanda, para acontecer no nosso planeta? Então, sim e não. É uma coisa complexa, porque a gente não pode dizer, né, que a gente não tem esse tipo de informação, que estava previsto exatamente uma pandemia de coronavírus para acontecer no ano de 2020. Né? A gente não tem como afirmar com esse grau de detalhamento. Mas o que a gente sabe, por meio das obras espíritas, pelas informações dos espíritos, é que nós somos submetidos a uma lei de progresso. Né? Tudo na obra da criação está encadeado para o progresso, né? Nada é por acaso. Existe esse encadeamento. Então, a humanidade, tendo chegado a um determinado patamar, este progresso precisa ocorrer. Né? E o Livro dos Espíritos nos explica que há duas maneiras de progredir. Uma lenta e gradual e um progresso que se dá de maneira brusca. Chegando um momento de ocorrer esse progresso de uma maneira mais brusca, aí vai entrar em cena duas outras leis, que é a lei da afinidade e a lei da ação e reação. Porque há diversas maneiras da gente ter esse impulsionamento, subir de patamar nesse progresso, fazer ele de uma maneira brusca. Mas como o ser humano é co-criador da obra divina, é o ser humano com o livre-arbítrio dele que cria esse degrau. Então, que é necessário que, em um determinado momento, pela lei de progresso, nós subamos um degrau? É.
Então, desse ponto, a gente pode falar que sim, era fatal e estava programado, neste momento, que nós subíssemos um degrau na evolução. Agora, a maneira como esse degrau se dá, isso é criação nossa, pela lei de ação e reação e pela lei da afinidade. Se a gente lê no Emmanuel, no Fonte Viva, ele fala que nós vivemos dentro das nossas criações mentais. E o André Luiz, nos Mensageiros, ele comenta uma coisa que é incrível, que ele fala das tempestades magnéticas em volta do planeta, que são criadas pelos comentários dos seres humanos. Era uma época da Segunda Guerra Mundial e estava havendo uma tempestade magnética não por causa da vibração da guerra, por causa da vibração do comentário sobre a guerra, por causa das guerras de palavras, das guerras de ideologias, da disputa no campo do pensamento. E isso criava aquela tempestade magnética. E o benfeitor explicou para André Luiz, no Mensageiros, que isso cria epidemias, doenças. Então, a gente percebe que, chegado um determinado momento em que haveria uma evolução de qualquer maneira, a forma como essa evolução se deu, a forma de construir o degrau, fomos nós que fizemos. Poderia ter sido um surto de bondade. A gente poderia, todo mundo ter um dia acordado e falado, nossa, vamos ajudar alguém e tudo mais. Seria muito melhor. Seria muito melhor. Foi uma pandemia. Mas, de qualquer maneira, a gente vai saber aproveitar isso. Marinho, bom dia, Marinho. Prazer estar com você. Bom dia, Turíbio. Marinho, Bom dia, Fernanda. Bom dia aos companheiros presentes. o teu microfone precisa estar ativo, Marinho. Sempre faço isso. Precisa estar ativo o seu Esqueço Marinho. de pegar o microfone. Ô Marinho, a Fernanda foi muito direta e bastante rica na explanação que ela fez a respeito da existência da pandemia, dentro da concepção de vários autores espíritas, etc. E os profitentes de outras religiões que não fazem essa análise do ponto de vista espiritual, será que eles entendem diferente? Será que eles passam por isso de uma maneira diferente de nós, os espíritas? Essa pergunta não estava no roteiro, né? Não está no roteiro. Então é assim, Turíbio. Nós temos aquela expressão que a gente encontra também na filosofia espírita, que é a questão da maturidade espiritual. Como as leis de Deus, elas são únicas, elas são imutáveis, elas emprestam aqueles predicados da divindade que a gente diz de ser soberanamente justo, bom. Então as leis de Deus são assim também. Não é? E conhecer as leis de Deus não é prerrogativa de uma ou outra religião. Não é? As leis de Deus são o que são. E a maturidade espiritual de cada um de nós, sejamos espíritas, católicos, adventistas, qualquer que seja, nos faculta, nós temos uma, vamos dizer, uma pálida ideia das leis de Deus. Então eu diria que, do ponto de vista, em sendo espírita, nós temos um privilégio. Nós temos um privilégio de nós aceitarmos as explicações daqueles irmãos que já se encontram no mundo espiritual e voltam para nos explicar isso. Agora, veja bem, isso existiu em todas as épocas da humanidade. Se nós voltarmos na época bíblica, por exemplo, nós vamos encontrar os profetas. Os profetas já enunciavam as leis de Deus. Claro que usando os recursos que eles tinham na época, os recursos que a humanidade tinha na época de entender. Mas as leis de Deus, elas são imutáveis, quer dizer, elas já existiam, e os profetas tentaram em muitos momentos explicar isso. Né? Então, objetivamente, com relação à tua pergunta, eu diria que vai depender da condição espiritual de cada um de nós, independentemente da religião que a gente pertence. Agora, vamos também explicar para o nosso ouvinte, né, que o Espiritismo é pródigo nisso. Por quê? Porque hoje nós ouvimos aqueles que outrora chamavam-se profetas, né, e hoje nós ouvimos, que também está aberto para qualquer religião. Não é uma coisa exclusivista do espírita. Os livros, né, escritos mediunicamente,
os livros que os espíritos mais sábios transmitem estão aí para qualquer um entender. É uma questão de abertura, é uma questão de muitas vezes a gente não ser preconceituoso, né? E aprender com a religião do outro. Em qualquer religião a gente tem algo a aprender, porque eu acho que existe a verdade que está por aí. Agora, se eu puder, Toribio, eu não quero polarizar aqui, não quero monopolizar a palavra aqui, mas se eu puder dar um pitaco na primeira pergunta também, nós temos um hábito de imaginarmos Deus como se fosse um homem ou uma mulher. A gente imagina Deus trabalhando como nós estaríamos trabalhando e não compreendemos a essência dele, que ele trabalha diferente. Então Deus não manda uma pandemia, tá certo? Que é a pergunta. Agora, ele tem leis. E se essas leis não forem observadas, a pandemia pode ocorrer por não observar essas leis, né? Então nós vamos, do transcorrer do programa, trazer outros exemplos do que acontece com a gente quando a gente, por ignorância, ou por desobediência, ou por orgulho, seja lá o que for, desconsideramos as leis divinas. E quais são as decorrências que acontecem aí. Muito bem, você que está conosco aí, seja bem-vindo, compartilhe aí a nossa página aí do Facebook Live, abre uma sala de vídeo, chama os seus amigos para participarem aqui do Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre desafios e aprendizados de 2020. Ô Fernanda, a gente soube aí recentemente que acabou de ser lançada uma obra aí, uma obra muito interessante. Aliás, um abração lá para o nosso querido Luiz Fernando, lá do Recife, que sempre nos subsidia dessas informações, né? O Divaldo acabou de psicografar um livro do Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, né? E na chamada do livro, né? O livro acabou de ser lançado, né? Agora, fala Acho que não foi lançado ainda, né? Está no prelo, né? Está sendo comunicado, já tem marketing dele. Tem alguma coisa já feita, acho que da Mansão do Caminho, isso. Alguma coisa assim, já tem alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, com informações a respeito de como está sendo trabalhado no plano espiritual a questão da pandemia que nós estamos vivendo agora. Manuel Filomeno de Miranda sempre trazendo notícias importantes para a gente. Mas aí a gente quer que vocês explane um pouquinho, Fernanda, a respeito dessa pandemia, porque dentro da doutrina espírita nós sempre falamos que a Terra é um planeta que está em vias de transformação, que vai virar um planeta de regeneração, não sei o quê, vai sair de provas e expiações para regeneração. Será que essa pandemia é uma forma de acelerar essa passagem, essa chegada para o planeta de regeneração? Eu diria não acelerar, eu diria impulsionar. Uhum. E aí eu acho que se a gente exemplificar fica mais fácil. Imagina que a nossa caminhada evolutiva, por enquanto, vem num platô. Platô é uma palavra que agora todo mundo entende, né? Agora está todo mundo sabendo o que é. Todo mundo sabe o que é um platô. Então nós estamos caminhando num platô na nossa caminhada evolutiva. Plano. Chega um determinado ponto que a gente encosta num patamar, em algo mais alto. O natural seria nós, durante esta caminhada do platô, termos crescido, para que a gente pudesse subir nesse degrau com mais facilidade, subir esse patamar da evolução, né? Mas a gente chegou neste patamar sem ter alcançado o tamanho necessário. Então, o que o mundo espiritual faz? Ele vai dar uma ajudinha para a gente. A pandemia é uma cama elástica. Coloca a cama elástica ali para que a gente possa subir nessa cama elástica e se impulsionar para o próximo patamar. Mas veja que mesmo numa cama elástica, qualquer criança que brinca de cama elástica sabe disso, que por mais que você suba nela, você ainda precisa se movimentar. Tem o seu trabalho, tem que pular na cama para conseguir subir o outro degrau. Para poder se catapultar, precisa ter um impulso. Precisa ter um impulso, e esse impulso cabe a nós. Então, eu não diria que está sendo acelerado o plano para um planeta de regeneração. É que é o momento da gente subir um degrau. E a gente precisava de uma ajuda para subir esse degrau. Então, estamos recebendo esse material, esse instrumento para que a gente possa se impulsionar. Muito bem. Esta aí é a Fernanda Itri, a nossa convidada de hoje, trabalhadora da nossa querida Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano. Aliás, um abração para o Nemésio e para a Neuza, né? Com certeza estão na nossa audiência aí, né? Nemésio, um abração para você aí. Flávio Tolini, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semana Boa Nova. Como vai, Turíbio? Acabou o Natal, está tudo em ordem agora. Verdade, verdade. Que bom.
Flávio, como é que nós estamos nas redes sociais? Olha, graças a Deus a nossa audiência e a participação dos nossos ouvintes sempre muito, muito rica. Mas eu queria só fazer um comentário referente ao livro do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração. É um livro que já está pronto, através da Mansão do Caminho, já está liberada a pré-venda dessa obra e o lançamento oficial é no dia 31 de dezembro de 2020. Aí. Então, avisando aos nossos ouvintes, quem tiver interesse, mansãodocaminho.com.br/transição. E aí vai ter todos os dados, todas as informações dessa belíssima obra ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Um abraço carinhoso para os nossos ouvintes, Claudete Pressetti, Neide Menezes, que inclusive diz que é um aprendiz há 29 anos e agradece muito a oportunidade de estar aqui na audiência do nosso programa. Abel Inserp, a Regina Locatelli, a Nádia Ambrósio, Márcia de Oliveira, a Márcia Souza, o Eduardo Patrício, Marco Gomes, Eunice Marqueto, lá de São José dos Campos, a Regina, lá de São Bento do Sapucaí, Mariana Cosa, Salomão Almeida e a Sandra Ambronson. Muito obrigado por vocês que estão aí fazendo a gente ter aqui o Semana da Boa Nova no ar, você que contribui com o Semana da Boa Nova. Nós estamos falando sobre desafios e aprendizados para 2020, né? Fernanda, se por um lado o isolamento social trouxe aí algumas dificuldades, etc., né? E ele trouxe mesmo, por outro lado, trouxe também uma série de aprendizados para cada um de nós. Tivemos a oportunidade de refletir mais sobre nós, etc., né? Poderia comentar, você poderia fazer um comentário sobre as reflexões importantes que a pandemia gerou no campo individual? Que tipo de reflexão ela pode ter possibilitado para nós? Várias, né? Mas Sim. eu diria que a principal delas, ou uma das principais, é a gente conseguir internalizar essa questão da impermanência, da transitoriedade da vida material. Porque, assim, a vida material sempre foi impermanente, sempre foi transitória. E de vez em quando nós somos visitados com essa informação, né? Um ente querido que falece, uma informação de um acidente, de alguma coisa na televisão, e a gente se impressiona, a gente lembra que é mortal e decide fazer alguma coisa diferente. Mas aí vem a rotina, o mundo dos fatos, o mundo fenomênico já engole a gente e a gente já larga de vez, de novo, essa ideia e a gente esquece dessa impermanência. O que aconteceu com a pandemia? A gente passou a ser de maneira maciça a receber essa informação. Liga a TV, é número de mortes, é número de pessoas doentes, abre a internet, a informação sobre isso, a gente vai ler o jornal, a informação sobre isso. Não deu tempo da gente esquecer. O tempo todo estamos sendo lembrados. Olha, a vida material é transitória. Olha, a qualquer momento as coisas mudam. Olha, o apego à materialidade é uma bobagem. Então, com essa informação o tempo todo, não dando tempo da gente voltar à rotina, até porque a rotina foi quebrada, a gente teve essa oportunidade de começar a assimilar melhor a ideia da impermanência. Né? Mesmo nós espíritas, que a gente vai lá e a gente fala que a verdadeira vida é espiritual e tudo mais, aí a gente sai do centro espírita e vamos cuidar da vida material. Né? Então, como a gente foi retirado da rotina, permitiu a gente a realmente começar a assimilar, internalizar de verdade essa ideia. E isso também acabou levando a uma outra coisa, porque o que acontece? A gente vai para a vida material e para a nossa rotina e a gente alimenta o corpo, a gente alimenta o pensamento, né? Então eu trabalho, eu compro coisas, eu como, mas a gente esquece que o espírito tem que ser alimentado. E a nossa vida, principalmente a vida dos ocidentais, é uma vida muito extrovertida, é uma vida para fora, né? É uma vida que se dedica ao mundo exterior, não ao mundo interior. Então, o nosso espírito, tadinho, ele passa fome, né? Porque a gente não olha para dentro, a gente não vê as necessidades nossas do espírito. Como a gente foi obrigado a parar de extroverter, nós fomos obrigados a introverter, fomos obrigados a estar conosco mesmo, deu tempo de olhar para o espírito e falar, nossa, tadinho, ele está com fome. Né? Aquele vazio que eu sentia, que às vezes eu tentava resolver comendo um pouco mais, ou fazendo uma viagem de férias, e que nunca passava, nossa, eu descobri de onde veio esse vazio. É o meu espírito com fome, eu preciso alimentá-lo. Então, eu acho que essa retirada da rotina
E essa informação maciça de que a vida material é transitória, para muitas pessoas foi muito bem aproveitado, né? Algumas pessoas, por medo, né, e a gente não pode criticar, mas entraram num processo de tentar se defender e negaram. Faz parte porque esta informação da transitoriedade da vida material, ela é muito forte para nós, principalmente nós da cultura ocidental, que temos essa vida extrovertida, voltada para os eventos. Então, para algumas pessoas, isto é medonho, é assustador e elas se defendem. Tudo bem, não tem problema, elas vão ter o momento delas também, né? Mas foi muito útil. Muito bem, essa é a Fernanda Itri falando sobre as questões que envolvem os desafios e aprendizados de 2020. Nós estamos aqui com o Sêmen da Boa Nova e esta meia hora aqui é apoiada pela Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa especializada em higienização de ambientes empresariais e domésticos, com produtos certificados pela Anvisa para combate ao Covid-19. A Cleaning Solutions fica na Avenida Dr. Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho da Praça Kennedy, telefone 4437-1414. Repetindo para você anotar o telefone da Cleaning Solutions, 4437-1414. Se você quer nos apoiar como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente aqui. Aliás, todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que nós avisamos aqui, sorteamos no final do programa, e as ganhadoras da semana passada foram a Sueli Tranches e a Luciene Antunes, que vão retirar os livros aqui no Núcleo Espírita O Semeador, qualquer sábado após o programa Semendo a Boa Nova. Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo, a partir das 9h30 da manhã. Pergunta para você que nos assiste aí, qual foi o seu maior aprendizado em 2020? Responde para a gente aí que nós estamos aguardando a sua pergunta, a sua resposta. Hélio Delanossi, bom dia, Hélio, como vai? Tudo bem? Bom dia a todos e a todas, né? Bom dia a todos. Hélio, esse ano de 2020, nós incorporamos uma expressão nova do nosso vocabulário social, que é o famoso novo normal. Novo normal. Para o espírito, existe novo normal para o espírito? Eu estava aqui ouvindo atentamente a Fernanda, né? E o Marinho também no início, que ele colocou algumas coisas que nós precisamos até ressaltar para poder dar sequência na nossa conversa, no nosso programa. Eu queria até fazer uma analogia, né? Hoje nós temos um portal de transparência, né? Todos os governos municipais, estaduais, obrigatoriamente tem que ter o portal de transparência. Então todas as informações estão ali disponíveis para quem quiser ver. É possível você ver tudo o que acontece dentro estão ali disponibilizadas. Só que algumas pessoas, a maioria não sabe disso ou não tem preguiça de ir lá olhar, né? Então ela fica sujeita àqueles que se propõem a olhar, né? Vai lá e olham o que está lá naquele portal. E quando as pessoas que olham normalmente são jornalistas, né? Ou pessoas que têm algum tipo de interesse que olham, e eles ressaltam um ponto daquelas informações que interessa para ele ou que impacta na vida dele, né? Então, se o que está lá é um buraco na rua, ele faz estradalhaço com um buraco na rua, né? Então, todo mundo que ouve aquela pessoa falar acha que todas as ruas estão esburacadas, né? Tá? Se o que interessa para ele é um ponto sobre a saúde, ele ressalta a questão da saúde e parece que tudo está muito ruim, está tudo muito péssimo. Né? Então, dificilmente as pessoas olham o todo. Então, com as informações também que nos chegam da espiritualidade, como o Marinho bem disse inicialmente, sempre estiveram disponíveis, estão disponíveis para todas as religiões, estão disponíveis hoje muito mais do que antes, muito mais fácil é esse acesso, só que as pessoas não acessam, nem todos acessam essas informações. Por quê? Por falta de acessar, ela fica à mercê de quem acessou e da informação que dali chegou, né? E aí, então, ele trabalha com aquilo que chegou para ele. Mas é a visão daquela pessoa, né, Marinha? É a visão daquela pessoa que chegou, que está ali, que viu aquilo e ela chegou àquele ponto. Então, parece que está tudo muito ruim. E não está, né? Não é verdade.
não está tudo tão ruim assim como se fala. Não é isso, não é verdade. Isso significa que para o espírito, como a Fernanda falou no início, é a lei do progresso se manifestando? Sim, porque o que acontece? Quando você vai perceber que se você ficar na mercê dos outros, você vai ficar para trás. Você tem que ser protagonista da tua vida. Você tem que tomar as suas iniciativas e ter as suas próprias decisões e buscar essas informações que estão disponíveis para você. Estão nos livros. Né? Estão mais esse livro que está sendo editado hoje, que você falou, que vai ser editado novamente. Hoje, as informações que tem na internet, através das lives, hoje você tem muita informação para você poder olhar e tomar as suas decisões. Não ficar à mercê do que os outros ressaltaram. Então você pergunta, o que é um novo normal? Então interessa muitas vezes para falar, mudou tudo. Não, nada, sempre foi assim. Eu, por exemplo, a idade propicia isso para a gente. Eu passei por diversas epidemias, né? Talvez tenha sido pandemias, e ninguém falou esse nome. Eu passei pela gripe asiática, eu peguei a gripe asiática, inclusive. Contraí a gripe asiática, eu tinha acho que 8 anos de idade. Né? Passei pela gripe asiática, foi sarampo, a mãe levava a filha para pegar sarampo dos outros. Tifo. No sarampo, a mãe pegava o filho, eu tenho no sarampo. Ela pegava a criança, o filho levava lá para pegar, né? Para poder imunizar, né? Tudo isso, catapora, sarampo, foi tantas pandemias que passaram ao longo desse tempo, e acho que como o mundo não é globalizado, a gente nem sabia disso tudo. Né? Hoje nós temos alguma coisa para nos preocupar aí, porque realmente o mundo está globalizado. As pessoas se movimentam de um país para o outro constantemente, né? Com muita facilidade. Então, uma coisa que levaria, talvez nem chegasse, uma coisa da China nem chegasse aqui, chegou em 2, 3 dias. Então, nós temos que nos preparar para isso. E como a Fernanda bem disse, nós estamos assim, isso é um pulo na cama elástica. Né? Olha, gente, entenda que você está num mundo globalizado hoje, certo? Você é um cidadão do mundo, você tem que se inteirar do que acontece no mundo, sem perder a sua essência espiritual. Então é o que eu tenho orientado e tenho por causa de me manter assim. Qual é o novo normal para mim? O normal é eu ficar mais atento. E viver como cidadão do mundo, não mais como cidadão de Santo André, né? E da rua que eu moro. Né? Este é o Semana Boa Nova. Você participa, telefone 997-666-555. Vou repetir para você anotar aí. 997-666-555. Prefixo internacional 55, se você está fora do Brasil. Se você está aqui dentro, DDD 11. Liga para a gente aqui, conversa conosco, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida. Responde a pergunta do dia. Qual foi o seu maior aprendizado em 2020? Estamos aguardando o seu contato. Fernanda, do ponto de vista coletivo, individual, acho que você já deu aí uma boa explicação para a gente, por sinal, né? Do ponto de vista coletivo, nós podemos medir, mensurar os aprendizados que este ano trouxe para a gente, que o ano de 2020 trouxe para a gente? Se a gente quisesse medir assim, olha, coletivamente, nós conseguimos ter um avanço de X, dá para a gente mensurar isso? Ainda é cedo para a gente mensurar um avanço coletivo, né? Porque a gente ainda está no meio, a gente ainda está no turbilhão. Nós estamos vivenciando ainda, né? Estamos vivenciando ainda isso. Mas, desde o início da pandemia, eu tenho uma preocupação com essa euforia de que vamos sair disso uma humanidade melhor, né? Vai ser uma comunidade de anjos quando passar a pandemia. Porque o que acontece? Depois da euforia, geralmente vem um cansaço. Né? Então, passada a pandemia, não nos tornamos uma comunidade de anjos, as pessoas tendem a perder a fé. Falar, olha como a humanidade é ruim mesmo, olha que coisa horrível. Então, a gente precisa ir com calma. Não é uma novidade, que nem foi falado, uma epidemia, problemas mundiais, não é. A humanidade passou por outras epidemias, passou por guerras, e houve avanços, né? Mas foram avanços que, assim, a humanidade não se tornou pura. Foram avanços importantes. Então, acredito que essa pandemia também vai trazer avanços importantes, vai trazer alguma coisa, mas é uma etapa da caminhada. E não é para todos, né? E aí, agora, eu vou usar um exemplo que eu acho fantástico, que eu vi da professora Lúcia Helena Galvão, de Filosofia, conversando com o Rossandro Klingen, no início da pandemia.
que ela estava comentando sobre o Sócrates, né? Sócrates, aquele filósofo maravilhoso, e os discípulos dele falaram assim: olha, mas tem tanto conhecimento, tanta coisa maravilhosa, se a gente pegar os piores déspotas, amarrar eles e deixar aqui horas ouvindo a sua filosofia e tal, será que eles não vão sair bons homens públicos, né? Reformados? E aí o Sócrates, muito calmamente, olhou e falou assim: olha, a minha mãe era uma parteira. Ela era uma ótima parteira. Mas tinha uma coisa que ela não podia fazer, que era fazer dar à luz uma mulher que não tivesse grávida. A pandemia não vai fazer nascer ideias que não estavam sendo gestadas. Então, aquelas pessoas que já estavam gestando um crescimento, uma evolução, uma ideia luminosa, aí nasce, durante Sai, a pandemia, sai. Né? Agora, quem não estava, não tem o que fazer. Não é o momento da pessoa. Não tem como. Agora, Fernanda, você é uma profissional da área do direito, né? Aliás, uma profissional muito competente na área do direito. E sem querer entrar no mérito da sua atividade profissional, mas ainda desse aspecto do coletivo, você percebeu alguma modificação do coletivo no senso coletivo, no senso normal social, com o advento dessa pandemia? Porque nós estamos falando de uma coisa que aconteceu em março, né? Uhum. Então nós estamos aí com praticamente o ano inteiro, estamos aí há 10 meses com isso, 9 meses, 10 meses. Dá para perceber alguma coisa nesse sentido no coletivo, na sociedade? No coletivo, o que a gente percebe ainda é um movimento mais material do que espiritual. Uhum. Ainda. É como se a gente estivesse reafirmando o pacto coletivo, né? Um pacto social. Olha, é o seguinte, eu não te contamino, você não me contamina. Eu uso máscara, você usa, a gente usa álcool, tudo. Mas, de verdade, porque eu estou preocupada com a minha contaminação, não com a do outro. Né? A gente percebe um movimento das pessoas ou se cuidando por um interesse pessoal, ou se expondo por um interesse pessoal também ou um medo. E não o contrário, se expor para ajudar alguém ou se cuidar para proteger o outro. Né? Começa a pipocar aqui e ali alguns pontinhos de luz de pessoas falando: gente, a gente precisa se cuidar pelos outros, mas por mais que eu tenha medo, tem hora que eu vou ter que me expor para ajudar alguém. Uhum. Começa a pipocar essas ideias e é daí que surge a mudança coletiva. Né? Não vai mudar todas as pessoas ao mesmo tempo. Surge algumas pessoas falando e elas começam a contaminar as outras. A contaminação não é só uma contaminação ruim, né, de um vírus. Boas ideias também contaminam. surge aí. Então, mais para frente, estas pessoas isoladas vão ter contaminados outras, e a gente vai ter grupos, e quando a gente sair dessa pandemia, a gente vai poder mensurar, sim, uma evolução no comportamento. Mas a gente ainda está a caminho e a gente precisa ter paciência, né? Que é o que eu falei assim, cuidado com euforia, porque euforia vem seguida de cansaço. A caminhada ela é constante e lenta, mas constante. Né? E a gente não pode abandonar, cada passo é importante. Perfeito. Marinho? Eu gostaria de citar aqui uma observação que nós estamos fazendo aqui no Núcleo Espírita Semeador, com relação a um programa emergencial que nós instituímos, da mesma maneira que outras casas também beneméritas também instituíram, que são as cestas básicas em caráter de emergência para a população que está economicamente vulnerável agora, por falta de emprego e tudo mais. A partir do momento que nós iniciamos, porque esta atividade não é uma atividade, vamos assim dizer, fundamental do nosso centro. A atividade do nosso centro está muito mais ligada com a divulgação, com este programa, com os programas de estudo. Temos, sim, atendimento social no sentido de uma coisa mais permanente, de ajuda, de transformação das pessoas, né? Transformações nossas. Mas, diante da circunstância, o nosso núcleo, né, o conselho do núcleo decidiu apoiar uma iniciativa de ampliar esse trabalho. A partir do momento que essa decisão ocorreu, nós começamos a perceber um número maior de doações
para a cesta básica, que nos ajudou muito, para que pudéssemos ampliar um pouco o número de cestas que é colocado. Então nós começamos a perceber doações voluntárias, começamos a perceber pessoas que ligavam perguntando o que a gente precisa, ou seja, coisa que antes não acontecia, né? Que não sensibilizava tanto, né? Nós temos outros programas sociais aqui. O programa com as crianças aqui precisa de muito recurso. Mas era muito difícil de que alguém viesse propor uma doação para um programa de ajudar crianças na escola, por exemplo, tá certo? Mas com a cesta aconteceu, né? E agora, dentro dessa observação que a Fernanda nos traz, né? Passado agora este momento de Natal, que é um momento que sensibiliza todo mundo, entrando agora em janeiro, já vamos assim dizer, no horizonte de uma vacina que está chegando, né, é que nós vamos poder observar se aquelas iniciativas, né, de trazer a ajuda para a cesta básica, porque ela vai continuar, a nossa campanha vai continuar enquanto a gente conseguir, não é? E nós vamos perceber agora, em cima da tua pergunta, Turíbio, como é que a gente mede. É difícil a gente ter um indicador objetivo para isso. Mas nós vamos ter a sensibilidade, sim, de ver como que agora que as coisas estão começando a aparecer, que vamos ter que continuar mais um pouco com os nossos cuidados, o que vai acontecer com as doações. Ou seja, então aqui deixo já um apelo no ar, né? Por favor, continuem, aproveitando, né? Porque mais do que antes nós vamos precisar agora desse apoio de doações para isso que Como tá é que aí, as pessoas que quiserem doar mantimentos, trazer mantimentos aqui, devem fazer? Olha, nós temos aqui campanhas periódicas, né? Nós temos aqui campanhas periódicas. Eu vou recolher aqui um telefone com a equipe da produção aqui. Nós temos um telefone específico para as pessoas que querem doar e querem combinar um dia para fazer a entrega, não é? Não fala agora não, prepara ele aí, daqui a pouquinho você até conta para pra dar gente. tempo das pessoas pegarem um papel e uma caneta, né? Ok. Para a gente poder, na sequência, comunicar isso. Muito bom. Semana Boa Nova, hoje falando sobre desafios e aprendizados de 2020. Flávio Tolini, como é que nós estamos nas redes sociais? Turíbio, olha, as respostas, né, para a nossa pergunta... A pergunta no dia, qual foi o seu maior aprendizado em 2020? Já tem gente respondendo? Já. O Carlos Andrade disse que foi comparativamente ao livro do Júlio Verne, 20 mil léguas submarinas, né? Então acho que a gente ainda está na luta, né? Júlio Verne, olha quem que o Carlos foi lembrar. A Alzira Peso também disse que ela aprendeu muito a dar mais valor à vida e respeitar os nossos semelhantes. E ela aprendeu a ouvir mais e falar menos, né, do que é necessário. A Sandra Bronço disse que o maior aprendizado foi a paciência. E o Célio de Mauá diz um bom dia a todos nós e que diz o desafio desse ano, de 2021, né, foi se tornar mais forte e se encaixar nas várias situações novas, né, a cada dia, e um olhar sem julgamento. O aprendizado que temos é de viver a vida independentemente do que ela está ao nosso lado para lidar, né, com os diferentes e as diferenças que exigem de nós tudo isso nesse momento. E um abraço carinhoso a Alba Capelli, a Lourdes Politi, a Luísa Vera, Érica Reps, Elide Zampoli, o Anderson Vicente, a Alzira Peso, a Dirce Storel e o Nailson Elias. Muito obrigado para vocês que nos ajudam a fazer o Semana Boa Nova. Hélio Delanossi? Sabe que aqueles momentos que antecederam assim, né, a chegada da pandemia, aqueles dois a 3 anos, ou 5 talvez, que antecederam a chegada da pandemia, foi um momento muito, muito especial para a humanidade, né? A impressão que dava, que as pessoas tinham, é que ninguém mais ia morrer, né? Remédios fantásticos, né? A vida, as pessoas, previsão de vida assim, até de 120 anos, sabe? A gente não via as pessoas morrer de repente mais. A pessoa demorava para desencarnar, a gente fala morrer ou desencarnar, né? Nós falamos desencarnar, vamos usar a palavra morrer, que é mais comum a todos, né? Então a impressão que as pessoas tinham, eu sentia isso, é que ninguém mais morria. Então as pessoas estavam vivendo como se o mundo fosse, se a vida fosse infinita. Não vou morrer mais aqui, não tenho mais. E isso que a pandemia trouxe, e eu percebi isso, pelo menos nas pessoas que estão muito próximas a mim, assim, é que se espantaram
com a velocidade que a pessoa morre. Né? Poxa, mas olha... Pô, as pessoas morrem, né? Morre. Olha, o fulano morreu ali. Na minha família tive 3 casos, né? Assim, um cunhado muito próximo, né? Olha, o Zé morreu. A minha mulher estava assim, Morreu. O fulano morreu, olha, o fulano morreu. Isso parece que despertou, isso sim, despertou nas pessoas a finitude da vida material, né? Que nós não somos um espírito que tem um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que tem um corpo, né? E esse corpo que nós temos, ele está sujeito a essas leis aqui as leis do planeta. E se nós não cuidarmos do planeta, não cuidarmos dessas leis, nós perdemos esse corpo. Isso foi uma grande mudança, acho que para melhor. Hoje as pessoas estão assustadas. Até pessoas que estavam pensando, né, falar, não dá muita importância para a vida, hoje se apegaram mais à vida. A oportunidade da reencarnação, de estar reencarnado e de se preocupar com os outros, como o Marinho citou agora, das cestas básicas. Lá na nossa casa também, isso ocorreu também lá. As pessoas começaram a procurar, como é que eu posso ajudar, né? Elas se preocupavam um pouco com os outros, sentindo, aliás, até aproveitando, estender o que o Marinho falou, todas as casas espíritas, acho que todas as igrejas, acho que todos os templos religiosos, os nossos irmãos evangélicos, tem lá um programa de cesta básica, né, que está ajudando as pessoas, a gente procurar nos aproximar e ajudar naquilo que for possível, porque o que vem aí o início do ano talvez seja maior, seja maior do que foi desse final de ano agora, nas questões materiais, né? Então é importante a gente ver. Eu acho que o que mudou bastante, mas muito, muito, foi a nossa perspectiva diante da vida, de saber que nós morremos. As pessoas tinham esquecido disso, né? Que a gente morria, que era muito difícil morrer. Por ser tão fácil, de repente morreu um vizinho, um parente, um amigo, e isso despertou bastante. A pandemia ajudou muito nisso, né? Marinho. E essa observação do Hélio, como já foi dito e repetido aqui também, reforçado pela Fernanda, não é uma coisa nova, né? Ainda hoje eu tenho registrado na minha memória, eu vou dizer até quase que memória psicológica aqui, um acontecimento de aproximadamente uns 10, 15 anos atrás, que me impactou profundamente. Nós tivemos, essa época, eu não consigo precisar o ano aqui, mas um pequeno país lá da América Central, muito pequeno, né, sofreu o maior terremoto que já passou por este globo terrestre aqui. Os indicadores aí diziam que era quase 10 na escala Richter que tinha lá. E esse país, o Haiti, em questão de 1 a 2 semanas, dizimou 300 mil vidas. Nós aqui vemos a nossa imprensa falando, né, na nossa pandemia, olha, já estamos em 180 mil. Olha, agora imagine um país, e nós temos 220 milhões de habitantes. Agora você imagina um país pequeno, que tem ali alguma coisa em torno de 7, 8 milhões de habitantes, perder em questão de dias 300 mil vidas. O impacto, horas, né? O impacto que isso deve ter gerado. E aí nós vamos observar como é que o mundo reagiu a isso. Aí é o ponto que eu quero chegar, né? O mundo reagiu a isso de maneira diferente. Porque na mesma época, questão de meses depois, teve um outro terremoto no Japão, que dizimou ali 8 mil, 9 mil vidas. Vidas e vidas, a gente não põe números nas vidas, mas eu quero dar uma ideia de como que a humanidade reagiu. A mobilização da humanidade, que na época eu estava no exterior, trabalhava numa empresa no exterior, e eu pude assistir lá naquele país que eu estava, como que aquele país se mobilizou para socorrer os 8 mil do Japão e não fez nada para socorrer os 300 mil do Haiti, entendeu? Então, numa hora dessas, a gente começa a ver aquilo que nós estamos aqui apontando, né? Os aprendizados que a gente observa
e o que cada um de nós tem que passar naquele momento, né? Então não há dúvida que tanto aqueles que sofreram no Japão, aqueles que sofreram no Haiti, pelas leis divinas, né? Pelas leis que regem todo o mecanismo das relações entre almas e encarnados, né? Trouxeram, para todos trouxeram algum aprendizado importante. Quer dizer, não estou fazendo julgamento, só estou querendo dizer que A importância que cada um deu para cada um dos fatos, né? Exatamente. Muito bem, nós vamos fazer uma paradinha técnica aqui no Semana Boa Nova, como fazemos sempre, para ajustar, para você inclusive poder tomar o seu cafezinho aí rapidamente, e nós vamos voltar já já. Mas antes eu vou deixar uma pergunta para a Fernanda. Fernanda, é inegável o avanço da tecnologia que nós constatamos esse ano em vários segmentos, né? Aliás, nas nossas vidas particulares, isso aqui, por exemplo, que nós estamos fazendo é um avanço da tecnologia possibilitado agora, nesses últimos meses, né? A famosa interatividade acelerada, né? Aliás, os estudiosos do mundo já falavam que isso ia acontecer um dia e está acontecendo de fato, né? Qual a importância do desenvolvimento intelectual, né, para o homem e como é que essas conquistas podem ajudar no futuro? Você vai responder já já, porque agora nós vamos fazer essa paradinha. Você que está aí nos acompanhando, vai abrindo uma sala de vídeo, chama os seus amigos para participarem, assistirem o Semana Boa Nova e responde para a gente aí qual é o seu maior aprendizado em 2020. Deixa postado para a gente aí, nós vamos voltar já já. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Muito bem, nós estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, aqui diretamente do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, e contamos com a sua participação. Liga para a gente, 997-666-555. DDD 11 se você está aqui fora de São Paulo. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Vamos repetir para você anotar aí. 997-666-555. Também deixe o seu post aí na nossa página, abre uma sala de vídeo, chama os seus amigos para participarem e interagirem conosco. Marinho? Eu gostaria de aproveitar esse momento de retorno, após o intervalo, para a gente passar o telefone da doação da cesta básica que tínhamos prometido. Ah, muito bem. Anota então, é você que está nos assistindo. O telefone. Quem puder e quem conseguir mobilizar amigos, familiares e nos ajudar nessa campanha de gêneros alimentícios não perecíveis, né? Uhum. Poderia fazer o favor de ligar para 99535-8399 e falar com o Eduardo. Eduardo. O Eduardo é um dos organizadores da campanha da Cesta Básica e ele consegue orientar as pessoas tanto com aquilo que é mais necessário, que tipo de gênero que pode ser mais necessário, como também como fazer a entrega, a coleta, coisas desse tipo. Você pode repetir aí o telefone, Marinho, por favor? 99535-8399. Muito bem. Tá aí, o Flávio Torino depois vai postar aqui na nossa página aqui da internet. Muito bem. Fernanda Itre é a nossa convidada de hoje. Fernanda, antes de continuar aqui rapidinho, conta pra gente, lá na Fraternidade, eu sei que tem, mas tem algum trabalho ligado à alimentação, alguma coisa assim? Tem. A gente atende famílias, né, em estado de vulnerabilidade social. São 2 trabalhos. Um que a gente fala as mulheres, mas são homens também, porque 90% do nosso público é formado por mulheres, né? Que a gente entrega mensalmente a cesta básica. Antes da pandemia, a gente fazia uma reuniãozinha, também fazia uma evangelização e tudo mais. Agora, com a pandemia, não é possível, né? Então, a gente continuou só com o trabalho de entrega de alimentos, porque é bastante importante. Uhum. E quinzenalmente tem a escolinha de evangelização, que também são crianças em situação de vulnerabilidade social e que recebem uma cesta básica por quinzena. E o trabalho foi mantido com a entrega das cestas, não a aula de evangelização, porque não pode, mas com a entrega das cestas. E as pessoas que quiserem doar, podem levar lá a doação? Por enquanto, a fraternidade está fechada, né, por conta da pandemia, então a gente não tem como receber lá. Mas, normalmente, se entrar em contato pela página da fraternidade, a gente pode marcar para receber. A gente tem a Alina e o Glauco, que trabalham mais com essa questão da doação, né, que recebem. Mas, se entrar em contato, a gente consegue marcar alguma coisa. Aliás, me parece que são mais de 100 famílias, né, que são atendidas, né? São. Pelas A gente doações, entregou agora no Natal, a última entrega da gente, nós entregamos 130 cestas. Que coisa linda, né? Parabéns a esse trabalho maravilhoso que é desenvolvido lá na Fraternidade Espírita Cristã em São Caetano, Rua Floriano Peixoto, 478, em São Caetano do Sul, né? Muito bem, tá aí. Nós estamos falando sobre os desafios e aprendizados de 2020. Fernanda, eu tinha deixado uma pergunta para você. A questão desse avanço que a tecnologia trouxe para a gente durante esse ano aí, um avanço tecnológico maravilhoso, né? Qual a importância do desenvolvimento intelectual para o homem, né? E como essas conquistas que aconteceram, que estão acontecendo, né, na tecnologia, no avanço intelectual, podem nos ajudar no futuro? Eu sempre lembro do seu Nemésio falando da fraternidade, de que o homem precisa desenvolver simbolicamente as 2 asas do anjo, a da moralidade e a da intelectualidade. Porque uma coisa puxa a outra, né? Muitas coisas que nós fazemos é por pura ignorância, né? Então, desenvolver a intelectualidade impulsiona a moralidade. E a moralidade dá um bom uso para a intelectualidade. Uma coisa vai levando a outra. Então, é muito importante o desenvolvimento intelectual do ser humano. E mais específico na parte de tecnologia, que a gente vê hoje, né, tanta informação. É claro, a gente percebeu que só informação não é suficiente. Que a informação não é sinônimo de conhecimento. Você precisa receber essa informação e depois aprender o que fazer com ela. Sim. Mas ela precisa chegar primeiro.
né? Então, hoje a gente tem esse meio de disseminar informações maravilhoso, né? Que é a internet. E o desenvolvimento tecnológico é incrível, né? A gente vê que a mesma inteligência que criou minas para serem enterradas e que tiraram vidas, né? E criaram bombas. A mesma inteligência criou os robôs que hoje buscam essas minas para desenterrar, salvando vidas, né? Impedindo que crianças percam membros, que nem a gente sabe que acontece em zona de guerra. Então, a gente precisa desse desenvolvimento intelectual sempre temperado com moral. Sim. E a informação é muito importante nisso. Eu me lembro uma vez que eu fui visitar uma mineradora de ouro. De ouro. Em Minas Gerais. Muito interessante. Não vou falar o nome da empresa, porque não faço propaganda da empresa. Mas é uma mineradora lá em Minas. E nós descemos 1 quilômetro para dentro da terra. Impressionantíssimo aquilo, porque o túnel, os 3 metros de altura, né? A roupa que a gente colocava, os EPIs, parece de astronauta, de tanta coisa que tem que colocar. Claro que existe um risco ainda, existe ali uma salinha de contingência, mas a gente vê como a tecnologia ali transformou aquele trabalho de mineração em um trabalho digno. E o que nós comentávamos ali era um grupo de pessoas que a gente trabalha na mesma, que estávamos visitando isso, para ver como é que era o ambiente de trabalho. O que nós comentávamos, que outras mineradoras de ouro na África, EPI é joelheira, porque a mina pequena e a pessoa vai se arrastando, engatinhando, uma condição completamente indigna. E, coincidentemente, eu fui fazer depois um passeio em Ouro Preto e conheci aquelas minas de onde se retirou o ouro. Os escravos retiravam os ouros. Para aquelas igrejas maravilhosas. E aí é uma coisa que eu recomendo. Quem for visitar Ouro Preto, visita a igreja antes de visitar a mina. Eu visitei a mina antes de visitar a igreja. Não conseguia ver beleza naquela igreja. Porque eu vi de que maneira aquele ouro foi obtido. Extraído. Né? A custo de quê? Então, estragou para mim aquilo. Eu não conseguia ver a beleza. E lembrando que aquele ouro que ficava nos templos religiosos era a forma como os escravos escondiam o ouro, né? Porque o ouro era mandado, a colônia mandava para Portugal, né? A colônia mandava para Portugal. Mas tudo isso para falar do quê? Assim, como evoluiu, né? Assim, o homem continua querendo puxar o ouro da terra? Continua. Mas com tecnologia já melhorou. Pelo menos a pessoa que está lá minerando, ela está numa situação mais digna. E com informação, isso melhora mais ainda. Porque se eu sei que uma determinada empresa trabalha com dignidade, eu posso comprar dessa empresa. Se eu sei que esse ouro que vai formar a minha aliança veio de uma mineradora na África, que a pessoa tem que se ajoelhar embaixo da terra para conseguir, eu não compro. Você não compra. Para eu não contribuir com essa indignidade. Fernanda, a gente pode até um exemplo mais simples, né? As roupas, né, que são confeccionadas e que tem um envolvimento de um trabalho escravagista, né? Que isso é muito complicado. O análogo, né? O análogo de escravo. Então isso é muito complexo. E a gente tem que observar tudo isso, né? Que a condição é mais ampla do que nós imaginamos, né? E tudo isso está na internet. Sem dúvida. Se a gente procurar empresas que têm trabalho, que estão vinculadas a trabalho escravo ou trabalho análogo de escravo, a gente encontra essas listas na internet. Então, é a importância da tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Mas também, felizmente, a gente tem um trabalho muito grande da Justiça do Trabalho, e você sabe bem disso, que acompanha isso, pune e acompanha e traz esse pessoal para a realidade que não é essa, não deve ser essa numa sociedade contemporânea, numa sociedade evoluída, onde as leis devem imperar, onde a sociedade se organiza de uma maneira humana. Mas, felizmente, nós temos quem coíbe isso, né? Muito bem, Semana da Boa Nova, Hélio Della Noce. Mas aí eu volto aqui no que eu falei inicialmente. Nós somos seletivos quando vamos ajudar alguém ou quando nós vamos divulgar o que nos interessa. Nós selecionamos aquilo que nos interessa. Por exemplo, nós falamos vocês disseram de várias coisas aí. As guerras que ainda ocorrem, aquelas pequenas guerras, pequenas revoluções que ocorrem na África hoje, né, são se é que pode ser uma guerra humana, né? Mas a desumanidade
naquele processo é tamanha, é tão absurdo o que acontece lá ainda, e ninguém divulga. Ele é capaz de divulgar como é que uma bomba caiu lá, por exemplo, lá no Oriente Médio, caiu uma bomba lá e ele fala quantas pessoas atingiu, mas não fala da África. Ainda tem coisas acontecendo ali que é, como diria a minha avó, é do arco da velha. Mas isso acontece ainda. Essas pessoas minerando, né, de joelho, vai falar assim, tem coisas absurdas acontecendo, né, mas é seletivo, não interessa. Se ele não interessa, as pessoas não têm vontade de divulgar essas coisas. Não quer falar disso daí. Ninguém quer falar disso daí. É assim a mesma coisa, as pessoas que morreram de coronavírus é divulgado todos os dias. E os que estão morrendo de AIDS? Ninguém está divulgando. E os que estão morrendo de sarampo? Dengue, né? As De doenças dengue, estão né? aí, né? E de morte, de motocicleta, de moto. Que cai de moto. E os que ficam aleijados, que caem de moto todos os dias aqui no nosso trânsito. Por que é tão grande, ou talvez maior, do que o que acontece, mas é seletivo. Ninguém está divulgando essas coisas, não está interessando. Deixa eu fazer uma menção necessária. Diante de tanta notícia ruim, felizmente o número de recuperados da Covid é muito maior do que aqueles que sucumbem. Felizmente, né? Bom... Os que morrem é menos de um dígito, né? É menos que um dígito. Muito bem, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Torcisão, procura lá na página da Torcisão. Evidentemente, você não vai colocar o tio no ar e vai escrever Indy de Indústria, www.torcisão.indy.br. Também somos apoiados nesse espaço aqui, nessa meia hora, pela Casa Rossi. A Casa Rossi é uma empresa, um comércio de materiais de construção e também utensílios para o seu lar. O telefone da Casa Rossi, 4451-7950. Vamos repetir para você anotar aí, 4451-7950. Se você quer nos apoiar, como fazem a Casa Rossi e como faz também a Torcisão, entre em contato com a gente, pode ligar para a gente no 997-666-555 ou também mandar um e-mail no programa sbn@gmail.com. Hoje estamos falando sobre os desafios e aprendizados de 2020 e está com a gente aqui a nossa querida Fernanda Itri, da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. Sábado que vem vamos falar dos planos e metas para 2021, um programa que a equipe vai realizar aqui num formato muito semelhante a esse de hoje, mas com o pessoal nosso, somente da casa aqui, né? Só da equipe do programa. Muito bem. Flávio Tolini, como é que nós estamos nas redes sociais? Olha, um abraço querido também para Regina Locatelli, que fala lá de Lisboa, em Portugal, e ela responde a nossa pergunta dizendo que ela acredita que estamos dando mais valor à vida, né, nessa condição da pandemia. Um abraço também carinhoso para a Rosângela Bueno, a Leila Velar, o Romano Lucarini, que ele diz que aprendeu a olhar para si mesmo de uma maneira especial. A Cida aqui de Santo André, que interage conosco através do WhatsApp, no DDD 11 997 666 555. A Esmeralda Alcalde, a Adriana Diniz, que diz que está fazendo tudo de uma forma diferente. E também um abraço querido para a Valquíria Santana. Muito bem, vocês que nos ajudam a fazer o Semeando da Boa Nova, muito obrigado por estarem conosco aqui. Marinho. Eu acabei de ver aqui quem entrou aqui na nossa rede também agora. Sim. Foi o Valdeci, que está. Querido Valdeci. Que está lá perto de Belo Horizonte. Opa. Com a família dele, então acho que ele está querendo ver se vocês estão trabalhando direito aí. O Valdeci é quem pilota toda a parte técnica aqui em loco, né? Que faz tudo isso chegar até você aí. Mas tem uma equipe que depois nós vamos chamá-los aqui. Hoje você vai conhecê-los. Aqueles que não viram ainda vão poder conhecê-los, que eles vão passar por aqui e desejar um ótimo 2021 para todo mundo aqui. Já eles virão aqui. Estão se preparando uma mensagem deles lá. Muito bem. Ô Fernanda, a gente está falando aqui a respeito dessa questão do isolamento social, etc. Tal, e a gente sabe que durante o isolamento social, as pessoas ficaram praticamente impedidas de irem nos centros religiosos, né, frequentarem aí as casas espíritas, no nosso caso, né? E você poderia comentar a importância desse fato para o fortalecimento da nossa fé? Até porque a gente sabe que muitas casas estão fazendo transmissões online, trabalhos na parte da internet. Aliás, a Fraternidade mesmo tem isso, né? Qual a importância
desse fato para fortalecer a nossa fé? Que o isolamento trouxe como consequência dele o fortalecimento da fé. Essa parte, eu acho que, para mim, é a lição mais luminosa da pandemia. É a melhor parte, vamos dizer assim, né? Porque o que acontece? Nós seres humanos, né, não interessa a religião que a pessoa siga, nós temos o hábito de pegar Deus, projetar ele num recipiente, e aí a gente cria ritual ou rotina relativo a esse recipiente. Né? Algumas religiões são mais ritualizadas, nós, os espíritas, os nossos irmãos evangélicos, a gente não tem rituais, mas a gente tem rotina. Tem o dia de ir no centro, tem o dia de ir no culto. Né? Às vezes a gente escuta alguém falar assim, nossa, não estou me sentindo bem, não vejo a hora de chegar o dia do centro para tomar um passe. Fala, mas se você não está sentindo bem agora, por que você não faz uma oração agora? Não coloca um copo de água ali para magnetizar, fluidificar, faz uma oração, entre em contato com Deus, com a espiritualidade agora. Não precisa esperar o dia do centro para ir lá tomar o passe. Vai ser bom tomar o passe, mas já vai travando seu contato com Deus a partir de agora. Né? E com os centros fechados, com as igrejas fechadas, a gente teve que descobrir que o melhor recipiente para colocar Deus somos nós mesmos. Né? Jesus disse, vós sois deuses. A gente tem isso dentro de nós, a gente tem essa possibilidade de se comunicar diretamente. Mas a gente acha que precisa de intermediários. É evidente que o centro espírita, a igreja é muito importante porque nós somos como crianças. Né? Criança assiste 20, 25 vezes o mesmo filme e a gente fala, meu Deus, não aguento mais Rei Leão. Né? Por quê? Para ela é importante aquela repetição que ela está assimilando, ela está ali sedimentando a aprendizagem. A gente vai num centro espírita e fala, nossa, eu já escutei 58 palestras de perdão. Acho que eu vou ter que escutar mais 58 dezenas de palestras sobre perdão até eu finalmente internalizar esse negócio. 70 vezes 7 vezes palestra. Exato. A gente precisa disso, né? Quantas vezes eu fui no centro, estava lá sentada, morrendo de vergonha do mundo espiritual. Falei, ai meu Deus, essa semana eu fui nervosa demais, eu respondi com grosseria para fulano. Aí passa aquela vergonha, sentado, aquela vergonha íntima, ninguém sabe, né? As pessoas te vê sentado ali, às vezes na mesa, com aquela cara de pessoa evoluída, pensa, nossa, né? E você está lá passando uma vergonha do mundo espiritual, pensando o que você fez durante a semana. Aí o que acontece? Na outra semana você fala, para eu não passar de novo essa vergonha diante dos guias lá da fraternidade, eu vou ser melhor essa semana, para ficar menos envergonhada na mesa. A gente precisa, né? Mas a pandemia mostrou que, apesar da gente precisar dessa lição repetida e tudo mais, nós podemos fazer esse contato com o mundo espiritual, sem intermediários, sem um centro, sem uma igreja, sem um médium, sem um pastor. Nós podemos fazer esse contato. E isso, eu acho que foi a coisa mais luminosa, as pessoas descobrirem que o corpo delas é um templo. Que a luz de Jesus está dentro da gente, em nenhum outro recipiente. Podendo assistir palestras online, assistir trabalhos online, o que é uma coisa que conforta, né? Agora, Fernanda, e o oposto, né? Nós também ouvimos, durante esse período de pandemia, notícias de separações de casais, suicídios, pessoas em estados depressivos. Mesmo com tudo isso, a gente pode afirmar que a sociedade está melhor do que antes? A gente pode afirmar que a sociedade está mais perto de estar melhor do que estava antes. Uhum. Né? Aí vamos citar Thomas Edison, né? Que quando estava tentando criar aquela lâmpada de filamentos, várias pessoas conhecem essa história. Depois de 700 tentativas, o assistente dele olhou e falou, olha, são 700 fracassos, desiste desse negócio. E ele pegou e falou assim, não foram 700 fracassos. Foram 700 formas que a gente aprendeu de não fazer uma lâmpada. Hoje, nós nos livramos de 700 ilusões. Então, nós estamos 700 passos à frente para criar a lâmpada. E ele continuou e conseguiu depois de 1.200 tentativas. Muito bem. A pergunta do dia aí, qual o seu maior aprendizado em 2020? Hélio Delanossi, qual foi o seu maior aprendizado em 2020, Hélio? Olha, um dos maiores, eu acho que talvez seja o maior, foi usar a meu favor, a favor da doutrina, né? Tudo o que
a internet nos propicia, né? As possibilidades. Que inclusive, eu vou até me permito contar aqui rapidamente, esse dia eu fazendo uma live lá para o Geraldo Ferreira, até você participou, eu acabei, em vez de então, já acabei fazendo por um outro canal que eu desconhecia que era possível, e acabei atingindo pessoas ainda ontem, né? Ontem uma pessoa dos Estados Unidos, um amigo, um sobrinho que estava falando, poxa, eu vi o tio falando, eu não sabia que ele falava isso assim, assim, assim e tal. Eu falei, puxa vida, então, olha onde eu fui parar, né? Quando eu fui parar, que eu não tinha a menor ideia de que era possível fazer isso, né? E nós estamos usando aqui hoje, usando esse se nós não tivéssemos tido essa pressão, talvez nós estaríamos ainda lá na AM, né? Falando só para o pessoal da AM. Hoje nós estamos falando para o mundo inteiro, né? Para o mundo inteiro estamos falando. Então, para mim, o maior aprendizado desse ano foi usar, sabe, que todos esses equipamentos, tudo que tem de moderno na tecnologia, é para ser usado também para o bem, também para a divulgação da doutrina, também, porque isso estava só na mão das pessoas que usavam para jogos, para coisas materiais, para negócios, assim. E hoje nós estamos usando isso tudo em favor da humanidade, né? Marinho, qual o seu maior aprendizado em 2020? Turíbio, eu acho que todas essas experiências que nós tivemos com o chamado distanciamento social, que foi imposto pelo bom senso, vamos assim dizer, pela ciência, né, para nós, foi valorizar cada vez mais o contato pessoal. Porque quando nós estamos aqui no centro, nós recebemos muitos amigos. Os amigos vêm até aqui. Né? E nós percebemos a sintonia que todos aqueles que aqui vêm têm. Mas durante esse processo que as casas tiveram que ficar fechadas, esses amigos perderam essa oportunidade momentaneamente de se alimentar da energia que tem aqui presencialmente. Né? Então, a importância que existiu para que nós, como centro, não apenas eu, mas a equipe como um todo, fosse ao encontro daquelas pessoas que não estão conseguindo chegar. Né? É claro que nós não conseguimos fazer isso 100%, nós não conseguimos fazer isso de uma maneira exaustiva, que cheguemos a todos, mas tantos quantos a gente conseguiu, fazendo contato, ligando com os amigos, trocando ideia, como é que você está, como é que você não está, né? Aqueles que começaram a sentir confiança de compartilhar com a gente os momentos que eles estavam passando. Então, essa importância desse contato, através do afeto, através do interesse legítimo de saber como é que o próximo se encontra, como é que o amigo se encontra, foi o que mais me fez aprender isso. Acho que é uma coisa que mesmo que a gente volte, né, é um aprendizado que fica. Muito bom. Flávio, qual é o seu maior aprendizado em 2020? Olha, antes de eu falar, né, o meu maior aprendizado, eu queria fazer aqui uma referência a dois amigos queridos que se manifestaram na rede social, Décio Norberto, onde diz que os tempos são chegados, que diz que no livro A Gênesis, Allan Kardec registrou que no processo de transformação moral teve início 1 século antes da vinda do Consolador prometido. Portanto, estamos no processo de separação do joio e do trigo. E o nosso amigo Ricardo Leal Neto, trazendo uma referência aí para que a Fernanda comentou sobre Ouro Preto, então ele diz assim, pergunta, né, se seríamos mais felizes se fôssemos mais alienados, né, porque com o conhecimento que foi trazido aí de todas as histórias, isso também traz algumas certas infelicidades. Então ele pergunta isso para você. Isso, Fernanda, antes do Flávio passar aqui, para responder para a pergunta dele? Existe, né, essa brincadeira até, né, se fosse que a ignorância traz a felicidade. Mas não, né, porque é uma casquinha de felicidade, ela não é real, ela pode se quebrar a qualquer momento. Felicidade real a gente constrói com bases sólidas, né? Nós seremos mais felizes tendo a informação do que é ruim para poder consertar o que é ruim. E aí vai ser uma felicidade sólida, senão é ilusão.
E aí, qual o seu maior aprendizado em 2020? Olha, eu aprendi que se você comer muito, engorda. Isso na pandemia foi uma tristeza aí para grande parte de todos nós. Mas brincadeiras à parte, a valorização da família e o momento de estar junto deles realmente é sublime, né? Então isso trouxe para a gente muito aprendizado, muitas discussões, muitos problemas, mas também muitas alegrias, né? Voltar a ter aquele convívio, aquele carinho, estarmos juntos em todas as refeições, o quão valoroso isso tudo é. Descobrimos que durante a pandemia os maiores amigos foram as nossas roupas, nos envolveram, nos apertaram bastante, né? Muito bem aí. Hélio Delanossi, queria falar, Marinho. E você, qual foi seu maior aprendizado? Meu maior aprendizado Você só pergunta para os outros? Ah, lógico, né? Claro, na medida do possível, né? Eu quero ficar fora. Eu acho que o maior aprendizado desse ano aqui foi que a vida, ela pode continuar de várias maneiras, de várias formas. Não tem novo normal. O normal é o que a gente está vivendo. Então, a vida continua de várias formas. Nós temos que, de fato, nos adaptar. Fazemos parte do ecossistema. E a adaptação é maravilhosa. Eu me adaptei a muitas coisas. Comecei a mexer em 4 plataformas diferentes da internet e eu não mexi com nenhuma. Isso é maravilhoso, né? Aprendi a mexer com tudo, né? Eu acho que é isso. A vida continua de várias formas. Para o espírito, é um aprendizado ímpar. Aliás, os espíritos que estão encarnados nesse momento no planeta estão tendo uma oportunidade ímpar, como nunca se teve, né? De um grande salto quantitativo, um salto qualitativo ao mesmo tempo, né? É um pulso quântico, né? Que essa palavra está tão bonita agora, o espiritismo usa isso de uma maneira, tá? Tem espírito usando isso, assim. É um salto quântico, profundo, mas muito forte, né? Então tem que aproveitar mesmo. Fernanda, você queria falar do seu maior aprendizado esse ano? Eu acho que o meu maior aprendizado esse ano foi aprender a estar no mundo, participar do mundo, mas sem pertencer a ele. A gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de sair um pouquinho da bagunça e olhar de fora e perceber que eu estava me envolvendo demais emocionalmente, me incomodando demais com coisas que não fazem diferença para a minha evolução como espírito, que não fazem diferença para a vida real, que é espiritual. Aí eu olhei e falei assim, estou perdendo tempo. Eu preciso desenvolver mais a minha porção espiritual e não me envolver tanto com essas coisas, né? Eu acho que essa foi a minha maior aprendizagem. Hélio está querendo falar alguma coisa lá. Eu estou querendo, não quero perder, né? A gente fica aqui na torcida aqui, né? Conhecendo a síntese, poder de síntese da Fernanda, é fantástico, né? Não conhecia esse poder de síntese que ela tem. E então, na resposta sobre a felicidade e a ignorância, que sempre se fala que a felicidade está na ignorância, né? Quanto mais ignorante, só que tem consequências, né? E essas consequências, a ignorância tem muita consequência, e aí o mundo só sofre por causa que as pessoas, a maior parte ainda é muito ignorante em muitas coisas, né? Então ele traz consequências para o mundo, até a própria pandemia é reflexo de ignorância, né? Das pessoas ignorarem as consequências que tem delas não tomarem os necessários cuidados, e ele se vai espalhar por aí. Então, lembrar o seguinte, que nós só vamos receber novas responsabilidades, nos serão dadas na medida em que a espiritualidade for percebendo que nós temos conhecimento e que nós poderemos levar adiante essas tarefas. Assim como uma mãe não permite que uma criança frite um ovo, né? Fritar um ovo é uma coisa muito simples, né? Mas sua mãe só permite que uma criança vai fritar um ovo depois que ela perceber que a criança sabe que tem óleo, que o óleo ferve, que o óleo queima, certo? Se cair na pele dá uma consequência muito grande, aí que ela vai permitir. Agora você pode fritar um ovo, né? Pode fritar um ovo. Você imagina então quando para nós assumirmos novas responsabilidades, para nós recebermos as incumbências que a espiritualidade tem, para que a Terra continue, para que nós entremos nessa chamado terceiro milênio, entremos nessa nova fase da humanidade, precisa de pessoas com responsabilidades, né? E sobretudo com conhecimento, né? Porque ignorante, ficar na ignorância, a humanidade não vai evoluir. Daí a felicidade está na ignorância, porque não é felicidade isso aí é irresponsabilidade, né? O conhecimento é que vai trazer realmente a felicidade e a possibilidade de nós assumirmos
novas posturas, e a humanidade, sim, dá esse salto quântico, né? Dá esse salto quântico que é esperado para o momento que estamos vivendo. Né? Muito bem. Fernanda, duas coisas antagônicas agora para você comentar com a gente rapidamente. É a questão da aflição. Nesse momento estamos vivendo pessoas aflitas, e aí a gente pergunta para você o que Jesus queria dizer quando disse bem-aventurados os aflitos. Né? E a outra coisa, né? A gente vê pessoas esperançosas. Tá chegando vacina, não sei o quê. Qual a importância da esperança? São coisas antagônicas. A aflição, que Jesus quis dizer com bem-aventurados os aflitos, e qual a importância da esperança para esse momento? Bem-aventurados os aflitos, eu lembro de uma palestra do Haroldo Dutra. O Haroldo é fantástico, né? E ele falou que, assim, as pessoas que estão sofrendo dores, aflições, são pessoas que estão num curso intensivo de aprimoramento moral. Uhum. Eu achei fantástico isso. E ele deu um exemplo, ele falou assim, por exemplo, que as nossas dores, as nossas aflições, os nossos problemas são personal trainers de alguma qualidade que a gente precisa desenvolver, né? De alguma coisa boa que a gente precisa desenvolver. Então, aquela pessoa, todo mundo conhece, né? Que mal começa a falar, a gente já está irritado, é o nosso personal trainer da paciência. Então, tudo que a gente passa está treinando a gente, está preparando a gente para que a gente consiga desenvolver uma determinada qualidade, algo bom dentro de nós. Então, os aflitos, os sofredores, nada mais são do que espíritos em treinamento. Né? Então, por isso que são bem-aventurados, porque eles vão obter essas qualidades. Né? Fazendo o treinamento direitinho, eles vão chegar nesse objetivo, eles vão conseguir essa conquista. E é engraçado porque o pessoal de academia, quando faz um treinamento, não sei o que, não posta na rede social ali, treino pago, o pessoal coloca, né? A gente também posta. Quando a gente passa por uma aflição, por uma angústia, só que a gente posta no nosso dossiê espiritual, tá lá, treino pago, né? Conseguir desenvolver paciência aqui, conseguir superar essa questão. Então essa é a bem-aventurança, porque a gente vai deixando para trás vícios que nos trazem infelicidade e adquirindo qualidades que vão nos trazer essa felicidade real, permanente. Uhum. E a esperança? A esperança é extremamente importante, né? Porque sem esperança a gente não faz nada. Né? Eu saí de casa hoje tendo esperança de que eu chegaria aqui, porque se eu não acreditasse que eu chegaria aqui hoje, eu não teria nem saído de casa para estar aqui com vocês. Né? Estamos fazendo esse trabalho na esperança de que isso possa confortar um coração, auxiliar alguém. Mas a gente precisa sempre temperar a esperança com fé, porque fé e esperança não são sinônimos. Né? A esperança, a gente espera que algo se dê conforme a gente quer. Mas a fé não é acreditar que tudo vai dar certo. A fé é acreditar que tudo já está certo. Então a gente precisa da esperança, ela é importante para que a gente continue trabalhando, realizando as coisas, para que a gente continue se desenvolvendo. Mas com fé, para que quando a gente encontre os obstáculos, para quando a gente não consiga alcançar da maneira como a gente queria, a gente saiba que aquilo está certo. E de que se eu não obtive isso neste momento, é porque não era o ideal. Eu vou obter de maneira melhor num outro momento. Ok. Marinho. Sim, Toribio, eu queria... É muito interessante, muito próprio. Eu não tinha ouvido ainda ninguém fazer essa correlação da fé e esperança como a Fernanda está fazendo. Aprendi. Muito obrigado, Fernanda. Mas eu gostaria de acrescentar um componentezinho que é a prece nessa história. Né? Eu acho que quando nós estamos em momentos de aflição, unindo a esperança e a fé, a prece vem nos ajudar, porque a prece é aquele momento que nós humildemente pedimos a Deus, pedimos ao Pai que nos ajude a termos as forças, né, para perseverarmos na fé que a gente já tem e que a esperança se realize. E nesse sentido, a importância do Evangelho no lar, né, que eu acho que é uma coisa assim que complementa em família, complementa tudo aquilo que nós estamos falando hoje, em termos de termos uma sintonia, uma identidade com o mundo espiritual que nos acompanha
e que nos ajuda a passar por esses momentos. Inclusive, nós temos aí um amigo, né? Temos um companheiro que resolveu abrir o Evangelho no Lar através das mídias sociais. Se eu não me engano, é a 1h da manhã no sábado, não é isso, Toribio? Tem uma tabela circulando aí, é um trabalho chamado Espiritismo na Madrugada. Toda sexta-feira, 1h da manhã. Sexta-feira, 1h da manhã. É da madrugada da quinta para a sexta. Isso que eu ia perguntar. Né? É. E... Está na página Espiritismo na Madrugada. Interessante. E isso é muito importante, porque você veja que é um convite para você, de alguma maneira, ter na sua casa a oportunidade de um evangelho nesse sentido, né? Muito bem, tá aí. Bom, Fernanda, nós estamos indo para os instantes finais. Flávio, antes da gente passar para você aqui, Flávio, como é que nós estamos? Quem ganhou o livro, Flávio? Exatamente. Os ganhadores, são dois Os livros. dois ganhadores, é o Romano Lucarini e a Parabéns. Neuza Montinho Nicolini. Parabéns a Romano e a Neuza. Vão ter que vir buscar aqui no Núcleo Espírito Semeador, a Rua Itapiranga 312, Vila Floresta e Santo André. Não sei se a Neuza virá, hein? Porque o Nemésio não vai sair de casa, né, Nemésio? Tá quietinho aí, ó. Manda entregar. A Fernanda leva. Fernanda vai levar o livro da Neuza. Eu Aí. levo. Fernanda vai levar o livro. Bom, Núcleo Espírito Semeador, todos os sábados, a partir depois do programa, às 9h30, a equipe está aqui. Vem aqui, conhece a equipe e pega o livro. Bom, vamos chamar o nosso pessoal do back-office aqui, da retaguarda, para que eles venham aqui, dar aqui desejar o feliz ano novo para todo mundo aqui, comentar rapidamente aqui o Eros, a Patrícia, a Luciene, o Zago, vem aqui, o Zago está aqui assistindo, vem aqui, Zago, vem cá. Ele faz parte, porque Mas é lógico. quando ele precisa ajuda, tem que vir sozinha, ele dá a retaguarda para ela. É o médio de transporte. Ele que deixa a Juliane vir aqui de sábado, não é ele que Médio de deixa. transporte no mínimo, né? Começa com o Zago, então. Zago, deseja aqui um feliz 2021 para os nossos Gostaria aqui de espectadores. deixar... Esse ano foi bem complicado para todos, né? Mas um feliz ano novo para os que estão virtuais, que estão presenciais. Acho que... E vamos aprender com tudo isso, né? Muito bem. Passou. Ju, Feliz ano novo. Juliane, diz aí, Juliane. Feliz ano novo. Só isso. Com muito amor, muita luz e muitas bênçãos. Muito bom. Patrícia. Feliz ano novo. Acho que, como foi dito aqui, muita esperança, muita fé e tudo de bom para todos. Eros. Bom, primeiramente, agradecer de fazer parte dessa equipe maravilhosa, né, por mais um ano. Como o Zago disse, apesar desse ano ter sido muito difícil, que a gente jamais perca a fé e a esperança, que a gente tem um Deus no comando das nossas vidas, Jesus no meio aqui do planeta. E um agradecimento especial a todos os ouvintes que nos ajudam a fazer o Semeando Boa Nova. Muito obrigado, parabéns para vocês, palmas para vocês aí que estão aí fazendo tudo isso chegar até a casa das pessoas. Fernanda, nós estamos chegando nos instantes finais do Semana Boa Nova. Primeiro, queria que você falasse uma palavra só que resumisse tudo o que a gente falou hoje aqui. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Tem alguma razão? Porque é um momento da gente olhar mais para dentro de nós e procurar em nós o que reformar. Não no mundo, não nas pessoas, em nós. Uhum. Né? E o planeta está convidando a gente para isso. Às vezes a gente, né, reclama um pouquinho, fica tentando reformar os outros, a sociedade, mas é autoconhecimento. É dentro de nós que a gente tem que fazer o trabalho. Muito bom. E agora sim, a sua despedida, né? Muito obrigado por você estar com a gente aqui hoje, nos ensinou muito. Eu que agradeço a oportunidade, praticamente encerrar o ano falando dessa doutrina maravilhosa, em boa companhia, né? Vai estar colocando uma cerejinha no meu bolo aqui. Obrigada. Obrigado, Fernanda, pela sua participação aqui hoje e por ter nos ensinado tanto a respeito de coisas tão importantes, né? Quer deixar uma mensagem para 2021 para os nossos ouvintes? Bom, que nós possamos entrar em 2021 com muita fé, né? Conscientes de quem está no leme da embarcação é Jesus. Né? Então, não importa a tempestade, não importa o tanto que balança a embarcação, é Jesus que está no comando. Então, toda vez que a gente sentir aquele medo, vamos lembrar quem está no comando e seguir em frente. Hélio Delanosse, quer deixar sua mensagem de 2021, para 2021? Um feliz ano novo, né? Que realmente muda o calendário e novas oportunidades. Vamos começar de novo, né? É uma chance. Feliz ano novo. Marinho? Quer deixar o seu desejo de 2021 aí? Que
seja um ano que traga novas oportunidades, né, de aprendizado, de crescimento, com muita confiança, com muita fé. E a mensagem é que continue ouvindo o nosso programa. Claro. Que vem estaremos aí. Sim. Flávio, deixe sua mensagem aí. Olha, minha mensagem é um pouco mais consciente, né? Nós não vamos colher o que não plantamos. Mas lembrando que sempre é tempo dessa semeadura e que Deus, na infinita bondade, nos inspire, nos fortaleça, nos dê coragem para dias novos, momentos felizes, sempre ao lado de Jesus, que é o nosso maior amigo. Obrigado, Flávio. Muito bem, nós estamos encerrando o Semana Boa Nova, lembrando que às 18 horas esse programa estará sendo reprisado na íntegra lá na nossa página no YouTube, e também você pode ouvir também lá na web rádio, webradio.osemeador.org. Você pode ficar conosco através da página do Semeador, www.semeador.org, onde tem todos os programas de rádio lá dos últimos 25 anos, só para você assistir a hora que você quiser. Tem um ícone para você procurar o tema, inclusive. Sábado que vem, hoje nós estivemos com a Fernanda Itri, falando com a gente sobre desafios e aprendizados de 2020. E sábado que vem, a equipe vai estar fazendo um programa, Os Planos e Metas para 2021. E para você que esteve com a gente esse ano, a mensagem para 2021, muita esperança renovada, fé cristã para todo mundo. E não esqueça, né? As coisas estão acontecendo. O mundo não para. Não fique parado. Caminhe junto com ele. Uma boa semana para você, ouvinte, e um feliz ano novo.